lá? 1, 2, 3 e... Valendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, que bonitinho. Nem pra fazer um programa, sério. Boa noite. Olha só, agora com audiência pra gente, olha só. Muito bem, gente. Obrigada. Bom vê-los por aqui. Quem está ali? O Adenil e a Dani Vilar e o Mauro. Olha só, passeando no meu telefone. Muito bem. Fiquem conosco. Não fujam. Hoje a gente está num espaço super bonito, então a gente quis valorizar a decoração aqui em cima, toda de antiguidades. Venham conhecer o café aqui. Antiguária. Antiguária é lindo, fica na Joaquim Nabuco, em Novo Hamburgo. Viu conhecer que é lindo, vale super a pena. Muito bem. Bom, então vamos começar a conversar, né? Eu meio que dei uma antecipada em alguns lugares por aí sobre o que a gente ia falar. Eu larguei umas palavras, fiz aquela coisa que um monte de gente faz, que é largar a palavra bonita e ver o que acontece, né? Tipo, propósito, motivação, qual mais? Ânimo, né? E a relação. A gente quer conversar hoje um pouco, trocar uma ideia, jogar umas coisas nossas, assim, sobre o que a gente acha e como a gente vê essas palavras na nossa vida, no mercado da comunicação, no mercado de trabalho em geral, pra vida, né? Então, agora que eu já fiz a introdução, vocês podem falar. Assim, muito bem. Vou falar. A Rosana começa, porque a ideia foi dela. Você tá língua pra falar. Mas assim, gente, vocês já devem ter ouvido falar bastante da palavra propósito, que é uma palavra que surgiu junto com vários profissionais de marketing que estão fazendo palestras, que estão trabalhando até mesmo, alguns trabalhando com coaching, outros trabalhando com vendas. E essa palavrinha propósito, assim, ela começou a ficar banalizada, com toda palavra que todo mundo começa a usar para vender alguma coisa. E aí fica, às vezes eu acho que fica um pouco vago o que é ter um propósito. Propósito para quê? E investigando as etimologias das palavras, outra palavra que surgiu foi a motivação. Não tenho motivação para fazer as coisas, não estou motivado a fazer algo. O que é essa palavra motivação? E eu também é uma palavra que eu vi muito, e particularmente no curso eu presenciei. A gente está com outro grupo aqui, tem um grupo de leitura na sala do Largo. Olha só, coisa mais linda, pessoal. Que assim, eu vi isso num curso que eu fiz recentemente de marketing, a professora passar um vídeo de uma pessoa que falou sobre que motivação não serve pra nada. E aquilo, eu fiquei assim, como é que eu disse assim, meu Deus, chocada. Eu não queria falar chocada, porque choque é galinha. Ou tem estado de choque. Cada Quer dizer só porque ele tá chocando. Eu Sem sei, chão, pronto. Eu sei, mas eu achei engraçado essa palavra. Aí eu fiquei assim, gente, só um pouquinho, calma, não precisa ser assim tão drástico, né? Mas por que as pessoas estão tanto ódio da motivação? Aí porque assim, eu escrevi bastante de motivação na minha tese, né? Então eu fiquei assim, nossa, vou revisar minha tese aqui de novo. Vou tocar fora e fazer de novo. Porque a motivação, ela tem muito a ver com... Pode vir. Aí chegou nossas aguinhas, coisa boa. Ai, muito obrigada. Amor. Obrigada. E aí a gente pensou assim, eu penso assim, a motivação vem de motivar uma ação, motivar a fazer algo, né? Motivar um propósito, que seria isso, né? Um propósito. Mas não uma motivação momentânea, tipo assim, estou motivada para ir na academia. Né? Aquela coisa. Não é aquele momento, não é esse momento que tu vai trabalhar com motivação. Para mim, motivação é uma coisa muito maior, é algo que vai além, é uma visão de mundo que a gente tem que faz a gente querer fazer algo, né? É como se fosse assim, que motiva o super-homem, assim, que motiva o super-homem a salvar a humanidade? É a motivação que ele tem para salvar a humanidade, não é necessariamente um problema específico, se livrar da criptonita, entendeu? Não é aquele motivo específico. Não é matar o Lex. Não. Isso é consequência. É consequência. Mas eu fico pensando assim, cara, ele vai fazer sempre isso, ele vai ter sempre uma ação para fazer isso, porque ele vai estar motivado, porque tem a ver conectado totalmente com a visão de mundo que ele tem. Então, isso é motivação. Então, não é uma coisa assim,
eu tenho motivação não serve pra nada, que não sei o que, tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ter não sei o que. Eu fiquei apavorada com o vídeo do cara que fez isso aí. E aí eu disse, gente, só um pouquinho, a gente tá vivendo num momento, o nosso jovem, né, eu trabalho com estudantes, assim, que é assustador a quantidade de depressão, de tentativas de suicídio e outras coisas bem piores, doenças mesmo mentais, sabe? Saúde mental, por essa pressão pela disciplina, pelo desempenho, e ao mesmo tempo a gente tem aquela outra versão, né, que é uma coisa da nossa geração que a gente traz, né, muito, que é o workaholicismo, né? Eu sou workaholic completamente compulsivo, não sei se tá certo, é meio cacofonia, sei lá, mas eu acho que eu tenho prazer intenso em trabalhar no que eu faço, e assim, ó, eu fico muito animada trabalhando. Tem momentos assim, ó, eu procuro me policiar para ter um tempo mais de ócio, mas eu me vejo assim, ó, com vontade de trabalhar às vezes no sábado, e eu trabalho, e aquilo ali brilha, sabe? Eu sei que o meu trabalho ficou ótimo, porque eu tô muito animada para fazer aquilo ali. E aí que eu trago aquela animação, né? Quando eu tô animada, quando a gente tá animado pra trabalhar, quando a gente tá animado, é o ânimo, né? O ânimo vem de anima, vem de alma. Então a nossa alma, que é o nosso jeito de agir, de fazer as coisas, que é o controle que a gente tem com a nossa alma e espírito, né? Tipo assim, eu tô animado pra fazer isso porque isso faz sentido pra mim, tá combinando com as coisas que eu tô fazendo. Quando eu não tenho essa conexão, não faz muito sentido. Por que eu vou fazer? Gente, que coisa linda. Vejam o que chegou aqui. Meu Deus. Boa sorte, Poli. Boa sorte. Mostra aí, Poli, pra ver o que isso aqui é tipo de motivação. Estou animada por isso, cara. Mas enfim, eu quis fazer essa provocação, até mesmo aceito sugestões, aceito a opinião de vocês com relação a isso. E acho assim, ó, que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente perder a motivação, se a gente não se enxergar mais fazendo parte de alguma coisa, eu acho que aí sim é que a gente vai ter todas as doenças, a gente vai ter todos os estresses, a gente vai precisar de apoio emocional, porque a gente vai perder o rumo. Por que eu tô aqui? Qual é a contribuição que eu posso dar para os outros, né? Tem gente que não pensa assim, por exemplo. Foi, tava falando. Tem gente assim, ó, que tem, mas não deixa de ser uma coisa. Eu não acho que seja egoísmo ou nada disso. Eu acho que são assim, ó, visões de mundo. Cada um pensa de um jeito e a gente trabalha para essa visão de mundo. A gente tem que ser, digamos, obedecer a nossa visão do que propriamente obedecer aos outros, a sociedade, ou o sistema. Por outro lado, essa visão não vem de qualquer lugar, né? Vem de onde a gente tá, vem desse mundo, né? Sim. Então essa relação, esse equilíbrio, enfim, essa imbricação entre a tua interpretação desse mundo que vai formar a tua visão sobre ele, que acaba tendo relação, né? O contexto de hoje, o contexto passado, as experiências, é tudo que a gente traz. Expectativas e tal, que a gente estava comentando aqui antes, tipo, qual é que é meu propósito? Falando da motivação, Deus que minha motivação é pagar as contas e viajar todo ano. Né? Então, mas daí, tipo, não tem isso de fazer para os outros, mas tipo, é que eu vejo muito assim, eu tento ver do jeito mais prático, tipo, o meu trabalho, o resultado dele, ele vai impactar na vida das outras pessoas, né? Tipo, que seja uma empresa, que seja um profissional liberal, tipo, o que eu entregar para ele, seja explicando para ele como se faz, ele podendo replicar, ou fazendo por ele, toda essa parte de comunicação, especialmente a digital, já vai dar esse resultado. Então eu posso dizer, digamos assim, que o meu propósito é ajudar pequenas e médias empresas a usarem o ambiente digital da melhor forma possível para ganhar dinheiro, para movimentar os seus negócios. Né? Mas, tipo, isso, na verdade, para mim é uma consequência do que eu quero, que é fazer o que eu gosto, ganhar dinheiro e viajar todo ano. Tipo, tem essa relação lá. Existe? Sim, existe essa coisa maior que vai impactar outras pessoas? Existe. Mas necessariamente, tipo, não é o contrário, não é o que eu faço pra mim é uma consequência do que eu tô fazendo pros outros. Na verdade, as coisas meio que andam juntas, né? Mas o foco ainda é o meu. Então, já que fiquei por último, é mais difícil, mas enfim. Eu ouvindo vocês falar pra mim ratifica uma visão que eu venho trazendo meio com os
construindo daí junto com a minha tese. E aí eu vou explicar uma outra coisa depois disso, né? Que é o meu conflito entre relação com motivação, ânimo e propósito. Mas eu escuto as gurias falando que tem muita relação com a nossa visão do que é o trabalho. Né? Então a gente cria uma Rosana falando, eu sou workaholic, eu trabalho demais. Na verdade, esse é um tipo de medida e de palavra que a gente acaba usando porque se criou um termômetro que diz aqui tu tá trabalhando demais, aqui tu tá trabalhando de menos. Porque um dia alguém diz que a gente trabalha de segunda a sexta, das 8 às 6. Exatamente. Ou no caso do professor, à noite, mas tipo, das 7 às 10. Então alguém botou um horário ali. Exatamente, então a gente ainda, por mais que a gente vá vendo outros olhares, o trabalho é diferente, o trabalho, o futuro do trabalho, porque as pessoas vão se relacionar diferente com o trabalho. Elas só vão se relacionar diferente com o trabalho quando elas passarem a ter formas de medir esse trabalho que não sejam as mesmas que eram há 100 anos atrás. Então, por exemplo, no tempo de Fordismos, era muito claro, né, ali, quando trabalhava em uma fábrica, a maioria das pessoas trabalhava assim, era muito claro que eu começava o expediente às 8, parava às 11h30, porque o que eu tinha que fazer estava ali dentro. E se ignorava que aquilo que acontecia ali dentro tinha impacto fora, assim como simplesmente se ignorava. O que a gente evoluiu entendendo de que isso não funciona assim. Uma coisa, não existe essa coisa assim de vestir a camiseta, como se o trabalho, ou como se o nosso... a alma, vida-chave é funcionário, vida-chave é dona de casa, vida-chave é marido, mulher. Não é uma máquina, né? Então, bom, a gente evoluiu, tem muito que evoluir ainda, porque às vezes a gente vê que o movimento da mentalidade ainda volta para essas coisas, mas aí vem essa parte do propósito. No caso, eu, desde que comecei a fazer minha pesquisa, eu tento, não, mas peraí, pelo menos com o meu trabalho, eu tenho que me relacionar e ver ele de uma outra maneira. Então, quando eu estava a Rosana falando, eu sou a trabalho, cara, não, na verdade, é uma pessoa que encontrou aquilo que é a meta de muita gente, né? Encontrar aquilo que te realiza e que te faz ganhar dinheiro. No capitalismo precisa ganhar dinheiro, né? Então, conseguiu encontrar uma coisa que te dá prazer, que tu gosta e que é uma coisa maravilhosa. Então, às vezes a gente se sente mal por estar medindo por partir de um conceito que está totalmente desconectado com o que pode ser pra ti, né? E ao mesmo tempo que eu escuto a Poli falando sobre a questão de focar nessa parte do eu, o que também não é um problema, mas tem uma relação muito forte com o que também cobram da gente por aí, né? Então o trabalho é só essa coisa de eu entregar um resultado, seja ele financeiro, uma entrega, um produto para outra pessoa. Quando na verdade o trabalho tem uma coisa que é pra ti, que às vezes a gente ignora também, né? E toda essa relação acaba tendo muito impacto no modo como a gente vê esse tal de propósito, esse tal de motivação. Que a gente tenta esperar do outro uma coisa que a gente tem que encontrar na gente. E aí, então, esse conceito de trabalho, por isso que, pra mim, quando eu escuto as pessoas falando, cada vez que a gente fica, a gente tem que, de fato, pensar o que é trabalho. Se a gente quer uma sociedade diferente, se a gente quer um trabalho diferente. Senão a gente não vai chegar nesse ponto, né? E aí, eu entro no meu sofrimento. Assim, eu acho muito legal falar. Hashtag toda sofre, né? Alguma coisa a gente sofre, né? Que eu tava comentando com as gurias, na verdade, eu estou de casa há muito tempo, então, mas enfim, eu tava dizendo que tava enquanto atividade tinha que falar isso, né? Até porque é uma coisa que eu estou em processo de. Desde que eu terminei o doutorado, eu vinha com uma expectativa em relação à minha vida profissional, se é que isso existe, mas vinha com essa questão de área profissional. Que seria, exatamente, teria mais consistência diferente do que não aconteceu. Eu não consegui me inserir em campo de pesquisa como era meu objetivo, muito menos na docência. E aquilo ali pra mim foi um baque, porque eu vi com toda essa questão de ver o trabalho de maneira diferente e eu cheguei e vi que nada daquilo ia acontecer. E aí eu entrei no processo, ontem a Rosana falava a diferença entre motivação e desmotivação, entre ânimo e desânimo. Tomou uma cachaça aqui. Eu escutei aquilo por cima das a Rosana falou isso pra mim. Me abraça! E aí, o que a gente estava falando? Esse negócio de propósito financeiro, a gente pensou na ideia que acaba que muitas vezes vem a ideia do coaching, como se dependesse tudo de ti, ou fosse tudo um pouco do contexto, quando na verdade não é, né? É um processo de autoconhecimento e de aprendizado que vai ser sofrido e que depende muito da nossa escolha de como lidar com ele. E não tem uma receita de bolo. Então, não acredito em pessoas que têm receita de bolo. Não vai funcionar. A vida não é um 6 em 7. Postar stories todos os dias não vai mudar nada. Exatamente. Exatamente.
fornozinhas prontas, né? E eu acho que isso é importante da gente começar dentro de pensar no nosso trabalho, porque, como a Rosana falou antes, a gente tem cada vez mais alunos, pessoas jovens, que estão recorrendo a alternativas. E recorrendo a alternativas determinantes, assim, acabou. Tem mais jeito. Pra mim é chocante uma coisa dessas, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. E assim, eu acho assim que cada vez mais eu vejo como a gente começa a se distanciar desse jovem, né? A gente está com idades que regulam de 30 a 40 anos e a gente está percebendo assim que parece que a gente é mais forte, parece que a gente está mais calejado, pode ser que seja isso, mas a impressão que dá é que na idade deles a gente não tinha essa visão, né? A gente não tinha esse processo de medo, ansiedade. Mas é porque o mundo é diferente. Exato. Então, possivelmente a gente... Como é que a gente faz? Que é isso uma coisa que a gente traz, assim, que eu acho muito legal, que confronta um pouco com a minha visão de mundo, porque eu sou muito de tentar fazer as coisas, eu vou tentar trazer soluções, assim, mas eu gosto de trazer essa visão, assim, de que a gente também tem que tentar se adaptar, né? Tentar se adaptar às circunstâncias que a gente está vivendo hoje. E eu acho que falta um pouco desse ânimo para buscar essa forma de lidar com essa situação. Porque a primeira situação que a gente tem é o desânimo, é a fraqueza, é a insegurança, é o medo. Pessoas com medo, jovens com medo de trabalhar no mercado de trabalho. Eles preferem ficar, de repente, na faculdade porque é mais seguro. E aí a gente tem um super problema, porque aí não se trata do futuro deles. Eles não porque um dia a faculdade vai acabar e tu não vai ter uma experiência bem reduzida em relação a outras pessoas e o sofrimento vai estar lá igual, né? Só vai protelar esse sofrimento, porque a ansiedade vai chegar no momento, eu não vou fazer agora, vou ficar aqui só estudando, Mas aí é uma consequência também de outras coisas, né, do mundo. Se tu for ver, vamos supor, a gente já tá numa outra quase fase, a gente não tem filho, né? Sim. Mas poderia ter. E aí tu fica pensando, se a gente tivesse, eu fico pensando com a minha gata. Tu tem um cachorro, tem gato também. Então, são os nossos. Quantas vezes quando tu te dá conta, tu tá fazendo uma coisa que tu não devia fazer? Porque tu tá simplesmente instigando um comportamento que tu sabe que tu vai te que é um problema depois, né? Sim. E a gente imagina se a gente fez isso com uma ilha, o que a gente não faria com uma criança? Então, quantas vezes a gente não para de pensar enquanto responsável para essa criança? Tem que dizer um não aqui, tem que dizer um não ali, preparar para a frustração, porque isso faz parte da vida. E aí, eu sempre me coloco, porque para mim agora foi um processo difícil. E aí, tipo, tu vai olhar para essa realidade que tá toda aí, que em algum momento tu imaginou que poderia ser diferente, e tu chega de frente com ela e tu vê que ela é um oposto. Sim. Como é que tu consegue colocar assim, mas eu não posso abandonar, porque, poxa, por que eu tô nesse mundo? Deve ter uma razão, né? Então se eu tô aqui, eu tenho que lutar um pouco por isso que eu acredito. Sim. Agora, se essa realidade que vem aí também, ela vem, que é aquele meme, né? Tipo assim, o coração e o cérebro, né? O coração lá todo, assim, daí o cérebro, pá, tá na cara dele. É isso. Agora, o ponto é a gente conseguir se conhecer a passo de gerenciar isso. E sofrer menos, mas saber que todo mundo tá sofrendo. Pode ter gente mostrando mais ou mostrando menos. No fim da história, tem coisas que incomodam todo mundo. Se tem coisas que não incomodam, se nada incomoda, tem alguma coisa errada. Aí sim, tem alguma coisa errada. Aí há a desmotivação, que é esse outro ponto, né? A desmotivação, ela beira justamente a depressão, porque a pessoa está desconectada do universo nesse sentido, assim, ela não está fazendo parte de nada, né? Que é isso que a gente relatou, assim, muito legal também de tu já abrir desse jeito, assim, porque eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, mas é só com o jovem. Eu tô trazendo aqui o exemplo do jovem que me preocupa a formação deles. Eu sou professora, sempre tem aquela coisa meio mãe também, né? Que é errado, não pode pensar, não pode ser assim, né? Mas a gente fica preocupado com essa situação. Mas ao mesmo tempo tu vê assim, que a gente traz essa inquietação, ela já está numa fase adulta, já tendo passado por um processo de doutorado, quer dizer, já com alguma caixa de mercado, então assim, como que isso pode ainda gerar esse conflito, sabe? Então eu acho que isso é muito legal pensar que isso não está longe, a gente pode, a qualquer momento a gente pode ter esse baque.
Porque eu sou muito assim, ó, eu gosto tanto do trabalho, acho que é isso. Eu gosto tanto de trabalho que eu sempre penso na carreira. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim, tem que pensar na carreira, porque eu todo tempo, já até me disseram isso uma vez, assim, Rosana, tu é tão óbvia, porque óbvia nesse sentido, assim, ó, tudo que tu quis fazer, tu fez, nada, tu sempre soube o que tu queria fazer, tu sempre... E parece que é uma coisa assim, ó, eu sempre quis fazer, por exemplo, sempre quis fazer cinema e acabei fazendo publicidade porque era o que tinha. Tudo bem, vou tentar fazer publicidade. Vou dar um jeito. Dá um jeito, mas eu acabei indo para a área de design, porque a própria área me mostrou isso e eu amei. Quer dizer, eu poderia não ter tido, se eu tivesse ido direto para uma área de audiovisual, possivelmente eu não teria tido esse contato direto com o design, não teria feito essa outra formação. E aí, eu já fui depois de especialização, depois de mestrado, depois de doutorado, e fiz toda uma carreira de tanto abrir minha empresa, sou professora, então assim, eu sou hiper realizada. Sabe uma coisa assim, eu tô fazendo exatamente aquilo que eu sempre quis fazer. Então tem isso assim, eu tô com a minha motivação assim, super brilhante. Mas qualquer coisa, a qualquer momento, eu posso me dar conta que eu tô, sei lá, Perdeu sentido. Meu A gente Deus. não sabe. Mas o que eu tô fazendo aqui? Não tô ensinando ninguém, não tô conseguindo fazer nada, não ganho dinheiro com a empresa, não sei como fazer, eu vou embora. Então, eu acho que tem essa linha tênue, tá? Que todo mundo tem que ficar atento. Eu acho assim, que é importante a gente estar atento pra gente não desabar, que é o que está acontecendo, as pessoas estão desabando e tentando comprar essas receitinhas de bolo que a Polly falou aqui, perfeito, assim, receita de bolo e assim aquela pressão, o que tá fazendo aí, que não tá fazendo nada, te levanta, vai fazer alguma coisa, e tá assim, tipo a gente falando, né, a gente tá assim, olha, não conseguiu porque tu não te fácil. esforçou o suficiente. Não é fácil, né, mas assim, não é fácil. Mas assim, a pessoa deve tá passando por uma dificuldade e eu fico pensando assim, por exemplo, o meu trabalho é tudo perfeito, mas pensando nas minhas relações... Mas assim, mas é uma pergunta que eu sou obrigada a fazer. Sempre foi assim? Como assim sempre foi assim? Hoje tu tá num momento super maravilhoso da tua carreira. Sempre foi um momento maravilhoso? Não! É que esse é o ponto. A gente passa por momentos e tem assim... N questões do contexto que fazem a gente lidar de maneira X, Y, Z, K, todo do alfabeto, né? E a gente imagina, e eu espero um dia estar nessa situação. Eu sei que isso é passageiro. Sim. O problema é que quando tu tá num processo assim, de se sentir uma pessoa incompetente, uma pessoa que perdeu, tipo assim, como tu falou, descolou do mundo, porque tudo aquilo que eu acreditava parece que perdeu o chão. Ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas falando pra mim, aquilo tudo faz quilhões de sentido, assim. E aí tu começa como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou resolver isso? E aí, nem sempre tu consegue, Eu vou começar a pensar pra buscar alternativas pra fazer o que pra ir pro caminho que tu quer. Dá um exemplo temporalmente, terminei a tese em fevereiro. Março, abril, maio, junho foram meses muito difíceis. Muito assim, de eu tava pensando coisas malucas, assim, sabe? E aí, quando aconteceu ali, eu tive de ficar um tempo viajando, daí ter sair desse contexto, mergulhei em outras possibilidades, parece que se abriu. Peraí, eu consigo, tem outras formas de ver as coisas. Então, às vezes, não dá pra viajar, mas como é que eu posso encontrar dentro desse contexto maneiras de me relacionar com essa situação diferente? E aí, tanto que é uma situação que eu vou lembrar que eu comentei com ela, que um momento fundamental, assim, foi quando eu me dei conta que eu tava me tornando aquilo que eu praticava nos outros. E quando aquilo ali caiu a ficha, desde então parece que eu entrei, bom, então eu tenho que virar essa chave. Então, às vezes, a gente não sabe nem explicar direito, mas é se dar a chance também de poder ficar triste e de... Sim. E esse virar-chave, ele passou por todas as questões, que é uma coisa assim, não é só tipo, são problemas em, sei lá, de trabalho, ou pessoais, ou da categoria X, Y, Z, que estão fazendo com que eu fique dessa forma. É tudo. Então eu vou ter que mudar aqui um pouco e aqui um pouco. E não é virou a chave, não é amanhã. Não, aí a virar a chave é assim, né? Não, e virar a chave é meses. Sim. Que isso é outra receita de bolo que se vende, né? Não, virou a chave amanhã, tu já tá tudo certo. Não. A chave não vira assim. Hoje tu vai assistir esse vídeo e amanhã tu vai acordar motivado, vai acordar bem louco realizando teus sonhos. Não, tu não vai.
acho que isso é uma questão de lidar com o ânimo e com a questão da motivação. Cada dia Mas essa questão das cobranças e da forma, e inclusive o que a Rosana estava falando dos alunos antes, me lembrou daquelas siglas que a gente estava falando hoje de manhã? Sim. O FOMO, JOMO, e daí a gente descobriu o FOBO, que a gente não sabia que existia. Mas o FOMO é que foi criado pelo pai do FOMO também. Acho que vamos falar o que é. É melhor. Não, eu ia explicar, mas é todo mundo da mesma família. O FOMO é o Fear of Missing Out, que é essa ansiedade que a gente tem, principalmente por causa das redes sociais, de estar perdendo, de se eu ficar sem bateria, o que vai acontecer, porque as pessoas vão falar comigo, eu não vou poder responder, fulano vai postar e eu não vou ver, não vou poder curtir, e o mundo vai acabar e eu não vou ficar sabendo porque eu não acessei o Twitter. Mais ou menos isso. Pode estar acontecendo agora, enquanto a gente está falando aqui. Vocês percebem que a gente não sofre disso aí. FOMO a gente pulou porque a gente tá aqui olhando pro telefone sem ver notificação. Feliz da vida que pelo menos tem uma pessoa em cada live. Muito obrigada. Temos três audientes. Não vou embora. Quer explicar o jogo que é o que tu mais gosta? É assim, não explica tudo que eu me exemplifico dele. É o Joy of Missing Out. Mandaram corações pra nós, acho que o Joy of Missing Out é o contrário, é o prazer de estar desconectado, é o prazer de não ficar conferindo e de tirar um tempo. Vou pro final de semana pra praia, não vai ter sinal e eu não quero e eu não vou me preocupar com isso. Ou eu não vou ficar acompanhando tal coisa, eu vou mutar, vou dar um mute no determinado termo no Twitter porque eu não quero ouvir falar de certa pessoa. Não vou assistir notícia por um determinado período porque não quero saber. Literalmente isso não me faz bem, eu não quero saber. E não vai fazer falta. Então, justamente, eu sinto isso aqui, descobri, eu jurei que eu tenho esse negócio aqui. Em relação a esse assunto. Em relação a esse assunto, em relação à política, não quero saber. Porque no fim da história só me traz mais sofrimento e alegria. Então, não vou mudar nada nesse nível. Não vou, eu prefiro não saber. É uma alienada? Pode ser. Acho que não, mas enfim, pode ser que sim. Depende do ponto de vista, depende da interpretação da pessoa do outro lado. E a gente tem o tal do FOBO, que eu não vou lembrar o que era o B agora, mas é Fear of alguma coisa, é o medo de, mas ele é o medo do si. Tipo, a gente tem tantas opções e tantas possibilidades que tu escolher uma, tu não vai ser. Being out, né? Being out, Então, que tu não vai, tipo, se eu escolher fazer faculdade de Direito, mas será que é essa a opção certa? Será que é essa que vai me dar dinheiro? Será que é essa que eu vou ficar feliz? E se não der certo? Então, entra dentro disso que tu estava falando, sabe? Que as pessoas, de um modo geral, a gente pega e fica preocupado. Mas então, até assim, vou fazer um orçamento para o cliente, vou mandar a proposta para ele. Mas e se ele achar caro? Daí eu vou cobrar menos porque ele pode achar caro e vou fechar por esse valor menor. E de repente o cara ia olhar e ia dizer, nossa, que barato, né? E ia fechar pelo valor que tu considera justo. Então, é esse si que está na nossa vida e que está cada vez mais presente e que está gerando essas questões de ansiedade, de depressão e também... É o problema de ter certeza, né? E isso vem muito dessa visão de marketing, de vendas, né? Que tu tem que estar sempre calculando, vendo se realmente isso vale a pena, se não vale a pena, quais são as hipóteses que a gente tem que pode dar certo, que pode não dar certo. E isso é um tiro no pé, né? Porque aí a gente acaba não percebendo essa organicidade que a gente tem de comunicação, de possibilidade de mostrar o nosso trabalho de uma forma diferente. Hoje fazer isso que tu fez, de encontrar o... Porque muitas vezes, por exemplo, eu sei de pessoas que têm vontade da aula, que eu dei aula, formou em relações públicas, e hoje trabalho com uma área que não tem nada a ver e a pessoa está super realizada. Então daqui a pouco vem tanto essa pressão de tu ter que te enquadrar em algum tipo de coisa que tu perde a oportunidade de testar e encontrar aquilo que faz como que faz. Porque a Rosana trabalha e não se sinta tão esgotado, porque muita gente trabalha e se sente esgotado, mas não se sente esgotado, se sente bem. É uma coisa que faz bem. Então, é verdade. Mas aí tu tava perguntando de uma coisa que eu achei legal, assim, não foi todo o tempo assim, né? Não foi todo momento, todo o tempo da minha vida que eu tava com essa animação toda pra trabalhar e tal. Muitas vezes aconteceu, não vou dizer que muitas vezes, porque eu tô tentando me lembrar agora, tô falando, perguntando, tô tentando me lembrar de fases, assim, já teve 1 ano ou 2 anos na minha vida que eu me senti muito
desconectada dessa coisa de dar aula. Eu não, talvez por insegurança, por achar que eu estava perdendo um pouco o meu jeito do mercado, que eu estava meio defasada, porque nossa área é muito dinâmica e a gente tem que estar sempre atualizada, assim. Isso é uma das coisas que eu sinto, assim, às vezes, de alguns colegas que, por exemplo, marketing digital, tu tem que estar, se tu não é nas redes sociais, tu não sabe, tu não tem como ensinar um aluno a ser alguém de redes sociais. E eles sabem muito mais do que a gente nesse ponto, porque eles descobrem, mas dedicam mais tempo que a gente nessa parte, né? Mas eu me lembro que teve uma época, uns anos atrás, sei lá, 6 anos, 7 anos atrás, que eu tive, assim, aquele impasse, assim, mas eu... foi, na verdade, uns 10 anos atrás, que foi por isso que eu abri a agência depois. Porque eu trabalhava muito como freelancer, fazia trabalho de freelancer. E aí eu percebi assim, cara, se eu não tiver minha agência, eu não vou ser uma professora. E aí isso foi uma coisa que eu me coloquei, foi uma condição que eu me dei. E até porque eu disse assim, porque eu adoro dar aula, mas pô, eu adoro trabalhar no mercado também. Eu acho, eu não quero perder isso, eu preciso tentar achar a conexão dessas duas áreas. Então foi muito bom eu poder ter tido essa visão naquela época e ter conseguido construir a agência. Então eu acho que talvez isso também, né, nos coloca assim em xeque. Talvez para nossa tua amiga que foi para uma outra área, o curso da sua estudo serviu para ela justamente ter essa visão de entrar nessa área que ela está trabalhando, sabe? E aí entra uma coisa importante que eu vejo no papel da universidade, e aí vem a minha questão assim, de paixão pela questão da educação no esporte. A gente não faz faculdade para se tornar um técnico, a gente faz faculdade para se tornar um cidadão melhor, por meio de uma profissão. Eu acho que isso é uma coisa que some muitas vezes no contexto universitário. A gente não está aprendendo a ser técnico, a gente está aprendendo a ser cidadão no contexto profissional. Então não interessa, vamos supor que eu tivesse feito direito e tivesse virado cozinheira. Não é um desmerecimento, porque aquele conhecimento que eu construí ali, ele vai além do que ser técnico jurídico em algum lugar. A mesma coisa, o oposto. Mas que absurdo, eu vou gastar tudo isso em faculdade. Se tu enxergar a faculdade como um mero, é como a questão do trabalho, se tu enxergar como um mero meio de ganhar dinheiro, simplesmente está te excluindo daquilo ali e te colocando a serviço de uma coisa, te colocando como uma ferramenta, bom, é uma escolha tua que vai ter consequências na tua forma de mundo, de se relacionar com os outros e de, mais que tudo, de te relacionar contigo mesmo, de te ver dentro desse propósito. Sim. Que tu tem. Na verdade, acaba de ser uma... E aí eu penso assim também, né, que essa coisa da escolha, essa pressão que a gente tem, né? Escolhe. Vamos escolher fazer as nossas escolhas baseadas numa experiência. É como eu fiz, por exemplo, eu fiz uma escolha quando eu decidi fazer publicidade e não esperar para abrir uma faculdade de cinema, porque na época não tinha faculdade de cinema. Mas, tipo assim, eu poderia, sei lá, ter ido fazer um mochilão e ter virado, sei lá, contra a regra numa produção de filmagens e ter feito alguma coisa nesse caminho. Mas não, eu fiz uma escolha que eu queria realmente me formar, eu queria ter, assim, uma vivência numa área de universidade, vamos dizer assim. E aí aquilo surgiu, as coisas apareceram. E toda a experiência que eu tive foi maravilhosa e me deu muita experiência de vida, né? Que eu acho que isso que vale. É a mesma coisa das relações, tá falando dos relacionamentos, né? Eu acho assim, os relacionamentos que a gente vive, das pessoas que a gente encontra, que a gente namora, que a gente casa, que a gente separa, que a gente namora de novo, a gente tem experiências, nunca é jogado fora, né? Diz assim, não valeu a pena, não. Tudo vale a pena, né? Porque a gente tem uma vivência, a gente cria uma experiência e a gente aprende algumas coisas. Que é isso que também a gente estava falando, a gente tem que aprender a levar na cara, né? A gente tem que aprender, só que é como assim, a gente vê isso nas histórias, né? Se a gente pegar qualquer filme, a gente vai ter um herói, um filme, que vai tentar vencer uma batalha. E essa batalha vai ser dolorida, vai ter corte, sei lá. Ele vai errar? Vai errar, ele vai fazer até as mesmas escolhas que ele vai errar, os outros vão ser poderia ser legal, momento, né? que poderia ser legal naquele momento ou não, mas naquele momento, eu acho que tem uma coisa assim, isso é uma coisa muito minha, tá? Eu tenho uma visão holística das coisas, assim, eu gosto de pensar que as pessoas, às vezes, a nossa intuição, ela é muito verdadeira. Naquele momento, parece que a gente tem
uma coisa assim, eu vou fazer isso. E aí tu faz. E às vezes tu te arrepende no sentido, não foi tão boa, não foi tão agradável. Mas tu tem que pensar mesmo se aquilo ali foi um arrependimento, né? Esse arrependimento matava, se a gente fala assim, né? Não teria escolhido tal coisa, não teria perdido, você teria ido para outro lugar. Mas aí tu teria perdido aquele momento de experimentar. E de repente, sei lá, tu vai para outro lugar, mas de repente tu não passaria por aquelas coisas, não teria outra visão, né? Outra e o problema, e fora que essa questão do arrependimento, a gente cai no si de novo, sabe? Porque tipo, por que eu escolhi o curso tal? Por que eu fui fazer tal coisa? Eu brinco, por que eu fui fazer comunicação? Comunicação não dá dinheiro, sabe? Por que eu não fui fazer direito, que nem meu pai mandou? Mas e se eu tivesse feito direito? Eu ia estar rica? O que seria de diferente? Não tem como a gente saber. Não tem. Né? Depois que tu escolheu, depois que tu fez determinada coisa, não tem como tu ter certeza que se tu tivesse escolhido outra opção, teria sido diferente. Sim, verdade. E às vezes a gente acaba predeterminando muitas coisas que podem vir a acontecer por esse olhar aí em relação à inovação, né? Assim, então, tipo, eu me questionei quando tu falou, por que eu fui fazer doutorado logo agora que ninguém tá nem aí pra ter doutorado? Tá todo mundo cabelo pra fazer desculpa. É verdade. É que quando a gente começou não tava assim. 4 anos é muito tempo. 4 anos é muito tempo. Porque, né? E aí, mas se eu não tivesse feito aquilo ali, sei lá o que vai acontecer daqui a um ano, entendeu? Sim. Eu sei que tem coisas que eu vivi que eu jamais imaginei que eu ia viver. E foi maravilhoso. E eu acredito que isso vai acontecer de novo. Justamente porque eu também, quando escolhi os caminhos, eu sempre ponderei. Então, por mais que tenha momentos mais difíceis, outros, mas eu escolhi isso, não foi assim no vazio e no calor da emoção. Sim. Foi por uma razão. Então, em algum momento, isso vai ter sentido na gente. Concordo com a visão holística, que a gente não coordena tudo, a gente faz escolhas, determina muitas coisas, mas tem algumas que coisas não tem que contar, não tem como saber. Exatamente. Seria, se não fosse assim. Exatamente. Tem uma coisa que a Rosana falou mais lá no começo, né? No começo desse bloco, guardei, não tem caderninho. Não, que é a questão que tu abriu a agência porque tu sentia falta do mercado e porque isso seria importante para tua carreira acadêmica de professora. E eu acho isso tão lindo, porque é um negócio que a gente estava falando antes, que enquanto se a gente considerar como duas entidades, o mercado e a academia, elas estão sentadas de costas uma para outra. Muitas vezes a gente vê que tem essa coisa, tipo, os chatos lá. Não vai fazer faculdade, faz um cursinho online que tu vai resolver. Só que, tipo, primeiro que os propósitos são diferentes, né? Tipo, o curso ele vai ser técnico, de repente o curso vai material, ele vai ser técnico, ele vai te ensinar a fazer anúncios no Facebook, mas ele não vai te ensinar o que a academia provavelmente vai fazer, que é te ensinar a pensar o consumidor, entender que aquele consumidor não tem que consumir fake news pra conseguir ganhar audiência, saber que tu tem que ter credibilidade, né? Sim, o que isso vai impactar na tua marca, determinadas decisões que tu tomar, sabe? Tipo, são coisas que um curso de anúncio não vai te ensinar. Com certeza. Então, mas tipo, o curso de anúncio o mercado exige, mas ao mesmo tempo, e a academia, o mercado te dá, e a academia te faz pensar e olhar de outra forma para essas questões, para o contexto. E eles têm que andar juntos sim. Né? Só que muitas vezes a gente não vê. E quando tu fala, é aquela coisa que tu vai falar, vou chegar para alguém e vou dizer, eu apresento meu currículo, eu tenho doutorado. Tipo, o que tu quer aqui? Vai fazer pesquisa, vai ler artigo, mas né? E ao mesmo tempo o contrário, tipo, a pessoa tá no mercado e quer dar aula, né? E tem uma formação que é que o MEC, né? A formação que o MEC existe, digamos assim, mas ela vai dar aula, mas nunca deu aula, não vai saber. Aí tu fica, vai aprender como? Exatamente. Esse negócio que a Rosana falou também, acho que foi uma vanguarda na vida dela, porque se você pensar, antigamente era isso, muito forte, né? O professor tem que estar longe. Hoje existe um movimento contrário que eu também acho perigoso, que é dizer que a universidade tem que se adequar ao mercado. Não, eles têm que se aproximar e se ver criticamente. Eles não podem se fundir, eles têm que se imbricar no sentido de que cada um mantenha o seu papel dentro do contexto da sociedade e que eles se transformem mutuamente, né? E isso é muito legal de quem está nos dois lados, de alguma maneira fica mais fácil de enxergar e fazer esse diálogo. E porque a gente tem determinadas limitações que são postas por esse mercado, mas ele também tem limites, porque afinal de contas, senão o que a gente vai transformar essa sociedade que já é desumana e que já é extremamente desigual? Sabe o que eu estava pensando agora, lembrando de ontem?
eu dou uma aula chamada Design Publicitário, que é exatamente o que eu trabalho na Big Brand, e na verdade a gente está tentando trabalhar um pouco mais a parte de construção de marca, porque o design publicitário está muito focado no conceito, mas a gente tenta trazer a missão dos valores, posicionamento, para que o aluno, e até mesmo o público, né, para que o aluno pense um pouco maior, não só numa coisa decorativa. E aí foi tão legal que eles estão naquele processo de muita exigência, um perfeccionismo ali, porque o design ele exige que seja impecável, ele não tem aquela visão, vai criar um post, às vezes vai fazer um anúncio, um cartaz, muitas vezes tu faz meio na correria e tu tem que lançar logo, porque, enfim, tem que lançar. Hoje mesmo eu fiz um card de 5 minutos das inscrições encerradas, né? Tipo assim, é isso, bota uma foto atrás, bota o texto ali e tal, manda. Porque a propaganda ela tem esse imediatismo que a gente precisa fazer. Agora o design não, ele trabalha com projeto. E aí eu achei muito interessante que eles estavam trabalhando aquilo ali e eu estava orientando eles, não, faz assim, faz assado. E aí eu parei assim, gente, eu fiz um negócio hoje que eu adorei fazer, estou testando com o meu cliente e tal, que a gente resolveu lançar as redes sociais antes de ter o logo. Então é uma coisa que eu nunca tinha feito, mas a gente está experimentando. E eu disse pra eles, eles ficavam assim, tudo admirados. Ai, que legal, conta mais, como assim? E isso pode abrir aí um espaço para que eles possam pensar diferente também. Porque a gente dá como falou, muita regra, né? Ai, não é assim, tem que começar pelo briefing, tem que começar pelo... Então a gente sempre diz o que a gente tem que começar. E nesse momento, assim, como eu tenho na agência assim, uma abertura muito grande com o meu cliente, eu gosto que ele se envolva, justamente porque eu não quero atrapalhar a motivação dele, ele tem foco. Eu não vou chegar lá e dizer assim, não é pra fazer isso, não, esquece, não sei o quê. Eu vou estar sendo muito radical e vou estar atrapalhando essa energia que ele está colocando ali. E esse meu cliente ficou comigo, não, vamos abrir, bota umas fotos, depois a gente continua. E foi muito legal, porque de ontem pra cá, a gente já conseguiu quase 200 como é que se diz? Seguidores. 200 seguidores e assim, pessoas que conhecem ele, sabe? Então, olha que vou acompanhar essa construção. E assim, gente, não tem logotipo, é só fotos do produto dele. Então, assim, eu adorei ter aquela experiência porque eu jamais teria indicado isso, foi a ideia dele do cliente. E aí eu coloquei em prática uma ideia dele, possibilitei isso pra ele. E eu tô testando, claro, eu tenho já, digamos assim, uma certa cancha, né? Já sei as coisas que podem dar errado, tô acompanhando, tô acompanhando os comentários das pessoas, eu tô deixando ele ver aquilo ali que é o que realmente tá brilhando nele, né? E aí eu comecei a contar pros alunos, e os alunos ficaram assim, nossa, que legal, tipo, aquilo foi muito fora como se eles estivessem realmente falando só com aquela... Sabe quando a gente faz palestra? Que o pessoal fica assim babando pelos palestrantes, a gente faz o pessoal do mercado, ai, nossa, que gênio, aquela coisa. E aí a gente diz assim, eles que tinham sido os professores, só que não, né? A gente sabe que dá aquela vontade de tu conhecer mais a pessoa, ficar mais íntimo. Porque é isso, né, que se quer. Assim, só um parênteses, mas esse negócio de palestrante, muitas vezes esse palestrante esquece que teve toda uma equipe por trás dele, né? Porque é muito fácil, né? Ai, foi o head, foi o head da campanha, assim, e todo o body que tava atrás, né? Não é só uma cabeça, tem todo um corpo por trás que faz isso acontecer, que coitado, fica esquecido. Principalmente pós, né? Eu lembro do teu pós lá do Brain, que aí a gente trazia celebridades do marketing, aquela coisa assim. Tá, né? Aí todo mundo, ai, que máximo! Aí a gente vende o curso, assim, trazendo grandes palestrantes. Só que quem é realmente professor, né? Quem realmente vai conseguir passar essa mensagem, trocar de uma forma bonita isso, né? Que não só se vendendo aí na frente, né? Mostrar o que já fez. Já fez, né? Porque a gente quer criar coisas novas. Exatamente. Aí eu acho que entra muito, assim, nessa visão, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que tudo que é equilibrado é muito melhor, sabe? É muito... Eu sei que eu tô falando demais, né, meu? Não, é que eu me lembrei de uma coisa que eu gosto muito de falar, e acho que eu já falei aqui. Eu acho. Eu não sei, eu tô indo no fluxo. Daqui a pouco nós caímos. Mas ele avisa, né? Tá. Ele avisa quando falta um minuto. Olha só, eu me lembrei muito daquilo que eu acho que eu já tinha falado antes, em uma outra live, que é assim, né,
das potências que a gente tem internas, né? Que é a força masculina e a força feminina. Que a gente tem que ter um equilíbrio, que é aquele yin e yang mesmo, né? Várias culturas trabalham com essa coisa do equilíbrio, só tem nomes diferentes, né? Mas essa visão que a gente tem, né, de trabalhar a nossa dualidade, o que a gente tem da força, da ação masculina, que é a ação, né, de fazer, ir lá, ir pra luta, né? E a sensibilidade, que seria a força feminina, que seria essa coisa de captar as coisas ao nosso redor, de ter uma intuição muito boa. Então, quando a gente não tá com isso equilibrado, a gente acaba tendo as fraquezas. A fraqueza masculina é a violência. Então a gente grita com as pessoas, a gente se incomoda, porque você estava falando, né? Ah, quando eu tava brigando com as pessoas, mas é isso. Eu tenho também esses altos e baixos, isso é normal, isso não é... Não tô todo tempo assim, estrelinha brilhando. Às vezes eu tô com TPM, Não é brilho no olho. Brilho no olho não é raio laser. E tem também um pouco da fraqueza, a fraqueza feminina que eu até tava demonstrando pra Gi recentemente. Eu tava falando assim, ó, deixa assim, tô nem aí, sabe? Que é a submissão, que é uma coisa assim, tu deixar a coisa, não vamos ser só isso aí. Eu tava dizendo, né, conversando com ela com um assunto pessoal, e eu comentei que, tudo bem, tá, deixa assim. Então, eu vou dizer, também não é legal, é um tipo de fraqueza porque a gente não tá conseguindo controlar essas duas ações, que são duas forças, né, duas forças que são fundamentais para nossa vida, né. Então, isso que eu me lembrei, tá, para de falar. Pode falar. Bom, mas eu acho que também a gente fez uma discussão super intensa aqui. Não, é que eu fiquei pensando agora aqui. Quem é tua força? É que a gente tem mania de colocar essa coisa da força, da fraqueza, muito assim, ó. Eu sou sempre assim, sou sempre força. Não, a gente tem momentos no dia. Que chato. Tem momentos no dia que Chato, você sabe? sabe a mesma coisa Porque também. essa coisa é real, sabe? Tem muito a ver com o trabalho. Porque, por exemplo, assim, ó, quando eu tô com a minha força masculina muito em alta, eu tô assim, trabalho, enlouquecida. Tem momentos que eu chego em casa, por exemplo, e eu... Aí vai lá, mostra uma coisa mais querida. É só uma comidinha pra ti. Não quero comer agora. Nossa! Aí eu, meu Deus, que sacanagem, né? E eu fico pensando... Mas aí é o ponto que o trabalho passou do limite. Exatamente, porque mesmo motivado, né, tu tem um limite. Exatamente, porque na verdade senão tu tá te impondo e tu não tá sentindo, tu tá ignorando o sofrimento que tu tá fazendo uma pessoa sofrer. Às vezes a gente vai fazer coisas que não deveria, mas as pessoas vão sofrer. E aí a gente tem que saber também dar um passo pra trás e, peraí. Isso faz parte do aprendizado, né? Isso é um processo, por isso que esse negócio, ninguém tá sempre assim. A gente tá sempre assim, o negócio é se manter sempre assim. Né? Não, é verdade. Porque se fosse sempre assim, ia ser chato. E a gente não ia aprender nada. E a gente não ia ter esse desafio de ter que aprender, de olhar pro outro e de estar com essa... Existe vida perfeita. Do ser sempre assim, ser chato. Só lembrar que ontem eu tava numa palestra. Não, E o cara começou, ele ficou paradinho no púlpito, no auditório escuro, e ele começou a falar, e ele foi falando assim, e foi aquela coisa e começou a me dar um sono. Então, tipo, se tu vai ser sempre linear, se tu não vai ter os sobes e desces, se a vida não vai ser uma montanha-russa, pra ser legal, vai ser que nem a palestra, vai dar sono. Se não for de ti, vai ser outra pessoa. É bom filme, né? Eu gosto de dar livro. Citar filme, porque é bem isso, a gente todo tempo vai ter um ápice do filme, vai ter aquele momento que agora é que eu não quero perder o final, agora, só um pouquinho. E sempre tem aquele conflito, né? Sempre tem um conflito, tem que ter alguma coisa pra resolver. E a nossa vida é assim, e que bom, graças a Deus, a gente. Imagina que coisa mais chata, que isso que a Poli falou. Coisa mais chata, né? Você sempre no mesmo nível, no mesmo volume. Não, mesmo a gente tem aquele momento que a gente chora um pouquinho com os outros, né? E tudo bem, faz parte, e a gente tem que. Só que a gente tem que. Não pode deixar que isso seja sempre, né? Todo o tempo. A gente tem que achar um equilíbrio pra ter também as alegrias do tempo pra viajar. Sabe quando eu sei que eu tô trabalhando demais? Quando eu acordo de manhã, eu paro na frente do Gênero e começo a chorar. Sério? Olha aí! Aí, mas só que. Aí, sabe que é o seguinte? Esse trabalhando demais não é só uma questão de dias e de frequência. Tipo, esses dias eu fiquei 20 dias trabalhando todos os dias sem parar, sábado, domingo. Ok, porque daí tinha um curso num dia, daí saía e ficava fora, então eu tinha que recuperar certas entregas que tinha que fazer no sábado ou no domingo e ficava e fazia.
mas às vezes é tipo do peso da coisa, ou da insatisfação, às vezes. Ah, isso aqui eu não gosto de fazer, isso aqui é chato, eu tenho que fazer porque eu tenho. Não tem, né? Não é alegre o tempo inteiro. Então, só que daí tem vezes que se torna mais pesado. Porque eu posso trabalhar 3 dias na semana e um dia eu vou lá, levanto de manhã, eu olho pra ele e me dá um desespero, assim, tipo, eu começo a chorar. Tipo, vai pra fora, para, senta, toma um café, passou, mas pelo tempo que daí alivia. Essa é a questão, sabe? É pôr pra fora. Isso pode ser tanto uma reação natural do teu corpo de proteção, né? Tu vai ali, tu simplesmente chegou num estado de estresse tão forte que vai, né? Quanto é o jeito que precisa sair? É, exatamente. De um jeito saudável, inclusive, tem toda uma questão biológica que pode fazer chegar a essa conclusão aí de porquê que... Mas também pode ser uma escolha, né? No fim da história, porque tu sabe que tu vai ter que lidar com aquela situação. E isso que eu digo do autoconhecimento. Tem coisa que é chata de fazer, mas não precisa ser pesado. Se tá se tornando pesado, é a hora que tu começa a sentir que tá doendo. Cada um sabe o que sente, né? Eu sei que começa a me dar aqui, começa a coçar meu corpo cabelo. Eu sei que tá passando do limite, eu tenho que contornar aquilo mais leve. E aí é como encontrar. Tu faz assim. Eu sei que eu tenho que dar uns gritos, por exemplo. Um jeito de aliviar meu estresse. Mas não é gritar com alguém, é dar uns berros assim. É me avisa, tá? Mas cada um eu grito, eu choro. Então o que eu faço? Chora, grita e bate. Aí nós somos o trio perfeito. Eu não sei o que vou pensar a respeito. Se alguém me obrigar, chama as 3 juntas. Eu acho que vamos fazer uma síntese então e... Vamos lá. Vamos? Como é que tá? Como é que tá de tempo? Eu acho que é 23 já. Ai, gente, como é que ele deixou? Não, ele não deixou 6h30, tá? Com 7 horas. Temos 8 minutos pra fazer a síntese e... Vamos lá fazer a síntese. Tá. Aí, Rio, depois fala. Ela vai falar bastante. Depois dizem que eu falo demais. Depois dizem que eu falo demais. 8 minutos, não quer dizer que tu pode usar o seu. Bom, gente, então assim, ó. Prestar atenção nas palavras que a gente tem usado durante o dia. Esse pensamento, até é uma das coisas que a gente já falou em outros momentos, as palavras são importantes, né? O significado das palavras são importantes. E eu acho que isso é muito profundo, assim. E isso é muito holístico. Isso é muito holístico. Holístico, simbólico, tudo que você possa imaginar, assim, de interno. Porque quando a gente internaliza uma palavra, a gente tende a reproduzir aquilo de uma forma constante e a gente começa a acreditar naquilo ali como um amuleto, como uma forma de pensamento de vida, assim. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a motivação é algo maior, não tem nada a ver com esse propósito que vem sendo tratado aí. O propósito que significa objetivo. Eu tenho um propósito de fazer, sei lá, uma excursão daqui a um tempo, assim, porque eu quero me divertir com meus amigos, não sei o que. Mas o que é maior, a motivação, é aquela que motiva a ação. Motiva a ação do dia a dia, o que dá vontade de levantar de manhã, sabe? O que te move, exato. E aí, assim, ó, pensar muito, quando a gente não tá muito bem, a gente respeitar isso do corpo, sabe? Eu acho que isso também é um pensamento que é muito mais oriental do que ocidental, porque infelizmente a gente tem um pensamento que é muito de trabalho mesmo. E assim, ó, pensar assim, ó, se o corpo tá cansado, Mecânico. Mecânico, total. É verdade. Eu acho assim, que se a gente tá cansado, é o momento de relaxar. Para um pouco, toma um cafezinho, keep calm, né? Até hoje eu tava com a minha prof de dança tribal maravilhosa e ela tava falando sobre isso, né? Ela tava dizendo, olha, eu disse, eu tenho ido na academia de manhã, tá? Tô feito toda assim, tentando ter uma disciplina, né, pra ir na academia, porque eu tô me sentindo melhor mesmo, assim, né, pra lidar no meu dia a dia e tal, tá sendo bem pra mim. E ela disse, tá, mas tu tem que dormir um pouquinho depois, né? Não dá tempo. Ela disse, não, tem que dar tempo, porque o teu músculo não vai descansar e tu vai chegar cansado do trabalho, não adianta. Tipo assim, então tem isso, sabe? Eu acho que tem essa coisa de tu respeitar teu corpo. Tem momentos que tu vai estar mais... Eu, por exemplo, quando eu tô com TPM, eu sempre tenho uma dor de cabeça, eu tenho mudança de humor, eu sinto isso. Mas é uma questão de conhecimento, né? Do corpo, de tentar pensar, de autoconhecimento que tu tava falando, né? Então, tentar respeitar isso, ver o que é ânimo, o que te anima, o que tá animado pra fazer. Mas eu não tô animado naquela festa, não tô afim, então ok, não vai, entende? Mas isso não quer dizer que tu tá depressivo. Eu não uso essas palavras assim,
ai, tu é deprê hoje. Não, tá deprê, tu tá desanimado. Puta da cara, Tá chovendo, entendeu? Às vezes a chuva, assim, ó, os indígenas, eles falam muito sobre a chuva. A chuva pode despertar coisas positivas e coisas negativas também. Então, essa é uma questão de a conexão que a gente está fazendo com a temperatura, com a natureza. Tá? Isso tem muito a ver com a natureza, né? Como a gente está conectado a ela. Tanto que quando as pessoas viajam para o brasileiro, quando vai para fora, que pega neve, menos, sei lá, 20 graus, tem um choque, assim, porque não consegue nem pensar, não consegue nem caminhar direito, porque é um contato muito diferente, estranho, né? Porque é maior que nós, né? A gente não pode controlar a neve, por exemplo, não pode controlar o calor, então a gente se desespera, se enlouquece. É uma pena, né? É uma pena. Eu baixaria a temperatura desse termostato fácil, né? Então, assim, eu acho que pra uma síntese tá bom, assim. Eu tava falando um minuto. Vai tu primeiro. Só quero dizer que propósito é uma coisa que não é fixa. É uma construção. Então a gente começa um caminho, às vezes com determinados enfoques, com determinados objetivos, e a gente vai construindo nesse caminho vendo que as coisas podem ser diferentes e nem por isso a gente é fraco, enfim. Propósito é uma construção, não é uma coisa fixa. O que eu quero dizer é que a gente tem que se cobrar menos. Essas questões. É tipo se cobrar, mas se cobrar menos. Porque a gente vive num tempo em que a gente é muito tenha, seja, faça, viva, sabe? E de repente não é isso. Teu propósito, a tua motivação não precisa estar relacionada a isso e muito menos a tu ter que provar determinadas coisas para outras pessoas. E a gente acaba se cobrando muito por causa disso, tipo, eu vejo o profissional que tá fazendo sucesso e que tá ganhando dinheiro e que diz que, estou mudando a vida de outras pessoas, tá? Eu também quero fazer isso, digamos, né? Tudo isso, quero ganhar dinheiro, quero com o meu trabalho ajudar pessoas e tal. Mas eu não tô conseguindo fazer, então eu vou me sentir culpada, eu vou me cobrar e eu vou me martirizar e sofrer por causa disso. Não vai resolver. Né? Então, não é isso que vai resolver, não é eu ficar sofrendo e eu ficar me cobrando que vai resolver. É eu encontrar alternativas para conseguir fazer. Então, é encontrar, de repente, outra motivação. Exato. Ou outros caminhos, que é dentro do que a gente estava falando antes, tipo, de ter os seus objetivos e buscar outros caminhos para conseguir resolver essa questão dentro de mim, na verdade. De conhecer também, né? É isso que a gente estava falando, do conhecimento, né? E eu acho que eu ando numa vibe meio espiritualizada, assim, o que não quer dizer religião, de entender corpo, mente e espírito e entender que eles estão conectados e que uma coisa tem que fazer bem pra outra. E isso é uma coisa que ainda bem está começando a fazer parte cientificamente das coisas. Não é mais aquela coisa de tipo só os orientais. Eu estudo uma coisa que se chama ecologia, já falei 15 vezes, e justamente é uma forma. A live da música vai acabar. Então tá, gente, obrigada. Olha, não, fala. A gente dá tchau pra aquele like quando Eu não me bem por baixo. ecologia. E justamente ao entender que a gente não é só a parte que faz, mas é uma parte ou só que pensa. A gente faz as duas coisas juntas, né? Se construiu uma ideia de que aqueles pensam, aqueles fazem, como se as duas coisas fossem separadas. E os outros sentem. Exatamente. E não, gente, todo mundo sente, todo mundo faz, todo mundo pensa. A gente tem que parar de ignorar isso, né? Sim. E aprender a se relacionar com os outros a partir disso. O que pra mim, é a grande revolução do nosso tempo é a gente aprender a enxergar isso nos outros, né? Se aproximar dos outros. Que bonito. Ai, que bonito. Fechou com chave de ouro, hein? Então tá bom. Perfeito, hein? Tá, beijo. Um dia desse a gente volta. Valeu, gente. Tchau. Valeu.